Boa tarde, pessoal. Estamos, então, iniciando essa reunião do GFORP e eu quero agradecer o convite feito pelo professor Paulo, professor Tarcísio, para socializar o resultado de uma produção que fiz com o meu amigo Mário, da Universidade Federal de Uberlândia. É um trabalho que foi concluído e está em avaliação nesse momento para submissão a um dossiê da revista COCAR. E ele é produzido no âmbito das discussões que são forjadas aqui no GFORP. O Mário também tem trabalhado na graduação e na pós-graduação lá na UFO com políticas educacionais e também tem desenvolvido desde sempre pesquisas na área da história da educação, dos fundamentos da educação, e é um estudioso de Gramsci também. Então, o pessoal que teve a oportunidade de ler o texto percebeu a presença do Gramsci ali. E fico feliz, espero que vocês possam também colaborar para que a gente possa repensar a reflexão que fez. Eu não elaborei slides, mas eu fiz um roteiro para mim, então eu vou seguindo o roteiro, mas eu gostaria de saber, Paulo, quanto tempo mais ou menos você reservou para mim? E aí eu vou me policiar aqui, para não passar. Não, tranquilo. Geralmente aí a gente trabalha com uns 25 a 30 minutos de fala. Pode falar tranquilo. Tá, vou marcar aqui. Quando der 23 minutos, o meu celular vai me avisar. Daí eu vou fechando. Mas talvez eu termine antes também. Então vamos lá. Primeiramente, quem é o Mário? O Mário fez doutorado comigo na Universidade Estadual de Maringá, né, onde eu me formei desde a graduação, e fomos orientados de 2013 a 2017, no doutorado, pela mesma professora doutora Maria Cristina Gomes Machado, que orienta na área da História e Historiografia de Educação, da educação. É uma linha, né? O programa de pós-graduação em educação da UEM se divide em duas linhas. E nosso trabalho se encaixou nessa linha. E como estudamos intelectuais, eu estudei o Manuel Bonfim e ele, o Florestan Fernandes, então a gente conseguiu aproximar bastante as nossas leituras, reflexões, né? E construímos uma amizade também. O Mário trabalhou um tempo na Universidade Federal de Tocantins, antes mesmo de terminar o doutorado, e agora ele está na sua terra natal, em Uberlândia. E ao chegar em Três Lagoas, eu apresentei o Mário para o Paulo, para o Tarcísio, para o GFORP, e ele tem dado contribuições eventuais em bancas, avaliando, colaborando aí nas avaliações de trabalhos, nas discussões que a gente tem feito, né? Então, ele ter o Mário nesse texto aqui, eu acho que também soa familiar para o Paulo, para o Tarcísio, porque ele também é um colega do GFORP, né? Um simpatizante, apoiador do GFORP. Essa discussão, então, como eu disse para vocês, ela vai ao encontro da temática geral do dossiê, que é pensar a educação nos tempos atuais, as políticas educacionais nessa era BNCC. E aí, sentei com o Mário, conversamos, né, de que forma a gente pode colaborar. E é um movimento, ele é um pouco demorado até a gente encontrar realmente o problema de pesquisa. Mas tem algo que vem me inquietando desde que nós publicamos o livro Telas da Incerteza sobre o ensino remoto emergencial, que são as concepções a respeito da docência, né, do trabalho docente, do ato de ensinar, da aprendizagem. E no breve capítulo que eu escrevi no livro, que tem o título Um Convite à Pedagogia, eu pontuo algumas questões com o objetivo de abrir um diálogo com a pedagogia. Mas, porque há especificidades ali que interessam mais a pedagogia.
mas não deixa de interessar também as demais licenciaturas. Essa inquietação também aparece na proposta que eu fiz há um tempinho atrás para o Paulo e para o Tarcísio, de a gente construir uma espécie de glossário para pensar conceitos, o que nós entendemos por qualidade, por exemplo, e outros conceitos que são apropriados pelo campo da direita, pelo discurso neoliberal, geralmente com sentido oposto daquele que nós defendemos. Né? E até fiz, né, uma conversa inicial, eu e o Paulo Tarcísio nos reunimos, fizemos um levantamento geral no GFORP, mas aí eu entrei em contato com o dicionário do Gestrado e achei assim, a ideia muito parecida. Então, eu fiquei assim meio bloqueada, porque eu falei assim, o que tem de original nessa minha proposta? Nada, né? E deixei assim em stand-by para pensar em como ir recortando aquilo para ficar mais com a cara do grupo. Mas acho que agora o Tarcísio está retomando o movimento e está construindo uma coisa mais específica, com um recorte mais fechado, o que é interessante também. Então, eu e o Mário definimos esse título aqui, né? Fizemos todo o texto, aí a gente ficou conversando dias sobre o título. Ser professor em tempos de BNCC, pela reafirmação de um conceito. A gente tinha pensado pela afirmação de um conceito, mas como a gente retoma um debate que foi protagonizado pelo campo da didática nos anos de 1980, então é a reafirmação. Né? Essa discussão é antiga, e esse conceito ele tem se tornado muito frágil. Embora o tempo passa e o conceito não tem se afirmado, pelo contrário, ele tem, do meu ponto de vista, ele tem sido cada vez mais fragilizado. E aí, do que trata o texto, assim, de modo geral, e o que nós defendemos? A gente inicia apresentando a BNCC como um instrumento normativo que é construído no contexto da reestruturação produtiva, que no Brasil se efetiva a partir dos anos de 1990, né, mais especificamente no governo de Fernando Henrique Cardoso. Reforma do Estado, reforma da educação pública do Brasil sendo alinhada à agenda neoliberal, né, essa discussão bastante comum na pedagogia. E essa reestruturação produtiva, a gente poderia compreendê-la como uma resposta do capital à manifestação da crise estrutural de 1970. Tem alguém querendo entrar aqui? Deixa eu liderar. Que exigiu a reformulação nos processos produtivos, alterações estruturais na base técnica da produção e exigiu a substituição do modelo fordista, da produção em série, da fábrica, pelo modelo de produção flexível, baseado na alta tecnologia, na microeletrônica, na produção em pequena escala, sem a formação de grandes estoques, né? E, consequentemente, a formação de trabalhadores flexíveis também, polivalentes, ou seja, uma formação mais genérica, mais ligeira e aligeirada, e a exigência de que esses trabalhadores tivessem constante aperfeiçoamento, ainda que um aperfeiçoamento raso, segundo as mudanças do mercado, que são consideradas bastante aceleradas, no sentido de garantir a sua própria empregabilidade, que é algo que cada vez vai se tornando mais instável. Então, nesse contexto de estabelecimento do neoliberalismo, acirramento do desemprego, da instabilidade, da perda de direitos, o discurso de empreendedorismo vai se fortalecendo cada vez mais. E nesse contexto também,
no campo da educação no Brasil, a gente pode citar as mudanças no Conselho Nacional de Educação, a nova Lei de Diretrizes e Bases, né, promulgada em 1996, os PCNs, os referenciais curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, todo esse conjunto de documentos que vão definir essa agenda global para a educação a partir das demandas do mercado de trabalho. Então, a formação passa cada vez mais a ser pautada na ideia da hipervalorização do individualismo cultural, político e econômico. Essa é a concepção que vai marcando cada vez mais as licenciaturas. E com a BNC Formação, que espelha a BNCC na formação dos professores, essa perspectiva ela realmente se estabelece. Com a aprovação dela, os nossos cursos de licenciatura aderem a esse modelo da pedagogia das competências. O nosso texto, em contraposição a tudo isso, reivindica essa reafirmação de uma concepção de formação docente para as licenciaturas. A gente faz a defesa do professor sujeito da história, da formação docente como um processo multidimensional, um professor que tem conhecimento da totalidade do seu trabalho, e do ato educativo em suas três dimensões, nos seus três momentos, que se entrecruzam: o planejamento, a execução ou desenvolvimento do que foi planejado e a avaliação. Um professor que seja formado a partir de bases históricas, filosóficas, científicas, humanas, técnicas, estéticas, e não um professor ou um profissional, na verdade, que esteja preparado para dar aulas, para seguir algo que foi prescrito para ele, sem a sua efetiva participação. Então, nós fazemos um contraponto à racionalidade neoliberal e à pedagogia das competências, que marca todo o currículo, material didático, a formação docente, toda a organização e estruturação da escola na atualidade e das universidades. A gente faz esse paralelo entre ser professor e operacionalizar um currículo, ser professor e ser um profissional que dá aulas. Porque quando eu participei bem ativamente dos debates sobre a implementação ou não da 2 de 2019, nos 2 anos anteriores, 2021 e 2022, mais especificamente, eu ficava pensando sempre, o que eles compreendem sobre ser professor? Qual é o conceito de docência que permeia esse documento? Porque existe o projeto. A Ligiane travou um pouquinho. Vamos aguardar. Dos discursos que forjam o consenso e a hegemonia. Nós estamos falando da defesa do professor autor e ator da história, que assume essa tarefa histórica e social de ensinar, de lutar pela escola pública, de construir uma sociedade mais justa, humana, que é capaz de intervir, porque compreende a realidade em que vive, em suas contradições, é capaz de intervir e promover mudanças. Mas existe um discurso, e as próprias professores da educação básica e até superior assumem esse discurso. Mas porque a ideologia, ela nem sempre, o Mário faz uma discussão bem interessante sobre isso, ela não é apenas não é uma mentira, ela tem partes da verdade. E ela se utiliza de discursos que fazem parte da própria realidade das pessoas que devem ser convencidas.
É claro que quanto menos conhecimento, quanto mais precária a formação do professor, mais refém ele vai ficar desses tais discursos. A Base Nacional Comum Curricular, então, que é o nosso ponto-chave de discussão, a gente sabe que ela impõe uma reorientação curricular para a educação básica e ela induz mudanças na formação de professores, na organização do trabalho pedagógico de modo geral. Para esse texto, a gente pensou na BNC Formação e na BNC Diretor Escolar. Então, nós pensamos que existem 3 instâncias essenciais da organização do trabalho pedagógico escolar que estão sendo pensadas e modificadas, que é a dimensão do currículo, a dimensão da formação docente e a dimensão do trabalho do gestor. Portanto, uma trama bem articulada para que se forme esse sujeito adequado às necessidades do mercado de trabalho, nesse contexto de reconversão produtiva do capital. E essa readequação do currículo da educação básica aos novos tempos e demandas do estudante do momento presente não é em si problemática. O problema é que a readequação não é pensada pela sociedade, pelo povo. A sociedade mudou, se há necessidades de mudança no currículo, este não é exatamente o problema. O problema é que as propostas, elas partem da necessidade do grupo hegemônico, que não está pensando a partir dessa ótica da educação humanizadora, da formação do pensamento crítico do estudante. Essa formação pensada por esses grupos, que tem se tornado consenso, e infelizmente a gente percebe em reuniões da própria universidade como isso me incomoda bastante. Um discurso muito empreendedor. A utilização de palavras em inglês, que tem muito a ver com o pessoal que trabalha com marketing, e que é tão distante da discussão das licenciaturas, tão distante da nossa formação, que foi pautada a partir de outros princípios, e uma naturalização desses termos dentro do espaço da universidade. Isso é algo muito preocupante, mas é uma realidade, né? É a realidade que temos, como diz o Paulo, né? A gente precisa conhecer a realidade que temos. Essa formação que valoriza o saber fazer, o uso instrumental e a aplicação do saber na solução de problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que ela supervaloriza esse saber instrumental, ela desvaloriza o saber mais fundamentado em bases históricas. O professor Newton Duarte, na maioria dos textos, quando ele vai analisar a educação na sociedade contemporânea, ele fala sobre essa afirmação e negação. Afirmação e negação. Quando você diz que o aluno não tem que aprender, mas ele tem que aprender a aprender, você está dizendo que o ensino não é tão importante assim. A aprendizagem se sobressai ao ensino. Nós podemos... Prestem atenção, se puderem, quando vocês forem numa palestra sobre educação à distância, ou se vocês forem participar de algum momento que discuta a educação à distância, vocês não vão ouvir a palavra ensino. Eles trabalham a partir da ideia de aprendizagem. E se o foco é a aprendizagem, o professor praticamente some do processo. E aí eu acho que vale a pena a gente citar o professor Saviani sempre, que define uma atividade de ensino como uma atividade que pressupõe a presença de um professor e de um aluno. Não existe ensino. A atividade de ensino ela só pode ser considerada ensino se houver professor e aluno. Então, é outro conceito que nós podemos disputar. O que seria uma atividade de ensino? Porque, pela concepção do professor Saviani, por aquilo que ele tem discutido há tanto tempo, uma videoaula, por exemplo, não seria uma atividade de ensino, ela não seria uma aula.
seria uma atividade, um recurso complementar, porque aula seria, exigiria, em princípio, né, como condição, a presença de um professor e de um aluno. Eu percebo que o professor ainda se faz necessário, mas em todos os quesitos, em todos os momentos em que ele não se faz essencial, a educação à distância vai retirando a figura do professor e vai criando outros caminhos. Sobre as competências, então, né? Ainda falando sobre esse saber fazer. Essa ideia de competências não nasce hoje, ela nasce no Brasil, sobretudo nesse contexto dos anos de 1990, com os PCNs, os referenciais curriculares, as DCNs, nesse sentido de alinhar a base, a BNCC, que viriam posteriormente, a essas orientações internacionais. O Brasil responde a essa agenda internacional, aquilo que define Banco Mundial, essas entidades e associações filantrópicas, o empresariado da educação, a esses grupos. E o discurso é que o mundo está mudando e a escola está ficando para trás. O discurso que o professor não se reinventa. A escola sempre funciona um passo atrás, como se ela tivesse que responder a toque de caixa a qualquer mudança que acontece externamente. Mas como eu já mencionei, quem pensa a formação desse novo sujeito que vai viver nesse novo modelo de sociedade não é o povo. Eis a questão. Então, voltando a Gramsci, esses discursos, como a ideia de que o professor tem que se reinventar, eles não expressam apenas inverdades, mas fragmentos de verdade. E por isso eles acabam tocando as mentes e os corações das pessoas. E aí a gente discute no texto que a base da dominação e da hegemonia é material e objetiva, ela não é ideológica, ela é primeiro concreta. Ela parte da posse privada dos meios de produção. No entanto, ela é aperfeiçoada e estabelecida também por elementos culturais, por elementos ideológicos. Daí o consenso. O dominado se reconhece nas ideias que estão sendo debatidas e disputadas pela opinião pública. Quem clama por mudanças são os agentes do capital e não a própria sociedade. E o que se demanda, no final das contas, é uma adequação é uma alteração que adeque a escola à economia. Essas competências são um exemplo disso, essa ideia de que é preciso provocar mudanças comportamentais no indivíduo e convencê-lo de que sim, esse mesmo o caminho. No campo curricular, essas reformas, a BNCC e tudo que ela representa, advoga pela redução de conteúdos, ênfase nos comportamentos do cotidiano, desqualificando o pensamento crítico. Então, se eu tenho que pensar em solucionar problemas do momento presente sem recorrer à história, então eu estou logo desqualificando a história. E, consequentemente, eu crio também entraves, impossibilito que esse estudante compreenda o mundo em suas contradições. E aí a gente entra na defesa do texto. Que professor é esse, né? Formação de professores, o que estão propondo. E aí nós recuperamos a discussão de um texto escrito pelo professor Cipriano Carlos Lucchesi, dos anos de 1980, um livro chamado A Didática em Questão, que é muito conhecido na pedagogia, organizado pela professora Vera Maria Candor, e ele escreve esse texto que se chama O Papel da Didática na Formação do Educador. Nós não estamos, assim, pensando... Aí, faltam 3 minutos para eu concluir. Deixa eu ver, 3. Tá, 5:10 eu fecho.
Nós não estamos pensando propriamente na didática, mas no conceito que esse professor, né, o professor Lucchesi, levanta e defende nesse texto. Ele fala educador, mas a gente vai usar no texto como sinônimo de professor. E ele diz que o educador seria o sujeito capaz de criar condições, né? Formar o educador seria criar condições para que esse sujeito se prepare filosófica, científica, técnica e afetivamente. E defende, o professor é sujeito da história e dos movimentos sociais, ou não é professor. Ele coloca como condição, ou é sujeito da história ou não é professor. É outro profissional qualquer. Pode ser, inclusive, um burocrata a seguir regras impostas a ele, mas professor ele não é. E aí a gente usa essa paráfrase, citando Gramsci, de que pregar um botão em uma roupa não faz de uma pessoa um alfaiate. Então, dar aulas aos moldes do desenvolvimento de competência não faz de uma pessoa um professor. Eles estão formando alguma coisa, mas não um professor. E vamos discutindo isso e depois também reforçando nas considerações finais que o professor é sujeito da história. E ser sujeito da história é fazer parte de um esforço coletivo de luta pela educação pública de qualidade, segundo interesses coletivos e de classe. É um professor, é uma pessoa, um profissional que tem formação técnica, sim. Não há problema nisso. Mas essa formação técnica acontece complementada pela formação científica, humana, político-social, estética. E é essa multidimensionalidade da formação docente que permite esse olhar amplo para a realidade e para as contradições dessa realidade, e por isso uma ação efetiva, ativa, transformadora no mundo. Porque senão nós estaríamos formando, infelizmente a gente luta contra isso, mas o currículo é uma imposição, ele impõe limites para nós. Você forma um profissional que executa aquilo que ele não planejou, ele planeja o que ele não vai executar ou avaliar, que ele avalia aquilo que ele não planejou e executou, ou seja, é um trabalho, a docência se torna um trabalho fragmentado, um trabalho estranhado, e o professor é assemelhado a um operário de fábrica, né, que produz em massa sem saber o que está fazendo, quem planejou, a quem ele está servindo. Então, fechamos o texto afirmando a necessidade de disputa por esse conceito, de reafirmação desse conceito, porque apesar de já ter passado 40 anos da discussão dos pesquisadores da didática, essa discussão sobre o que é o trabalho docente, um trabalho humano, técnico, político, social, esse conceito parece estar mais frágil e ameaçado do que nunca. Então, eu acho que é por aí, pessoal. Eu finalizo aqui minhas considerações, a síntese que eu consegui fazer e fico à disposição para a gente conversar. Muito obrigada pela atenção. Ok, Lige, muito bem, tá ótimo. Vamos abrir para questões, perguntas, observações, enfim, né? Tudo que a gente gostaria de discutir, conversar com a Ligiane a partir da provocação do texto dela e do Mário. Palavra livre. Eu vou começar só perguntando de um conceito. Boa tarde a todos. Tem uma parte nas considerações finais que fala que engendraram sua criação. Eu cheguei a pesquisar a palavra, entendi mais ou menos, mas eu gostaria de ver a sua explicação no contexto. Você quer que eu leia a parte? Pode ler, Emily. Fala para mim. É no finalzinho? É nas considerações finais, acho que no segundo parágrafo das considerações finais. Pode ler. Deixa eu procurar aqui para mim.
que o arquivo fechou. Abriu. É no finalzinho, né, do primeiro parágrafo. Acho que eu achei. Isso. Por isso, inserimos a problematização do referido instrumento normativo no todo em que ele foi produzido e buscamos recuperar as múltiplas determinações que engendraram a sua criação. Sim, no comecinho das considerações finais, nós estamos falando da base, né, da BNCC. Então, quando a gente fala engendraram a sua criação, nós estamos falando das condições que possibilitaram a criação e a implementação da BNCC. A gente está situando o leitor no propósito do texto, Anne. Dizendo que nós buscamos levantar elementos teóricos, políticos, para pensar a formação de professores a partir da BNCC, mas pensando a BNCC não como algo isolado, mas que foi criado dentro de um conjunto e dentro de um movimento que permitiu concretamente o seu estabelecimento no Brasil. A sua pergunta, Emily, ela tinha especificamente o termo engendrar que ficou em dúvida? É porque foi um termo novo para mim que eu aprendi justamente lendo o artigo, né? E aí eu achei muito interessante. Mas entendi, muito obrigada. O Paulo que estudou em... Ele sabe latim, né, Paulo? Não, mas o conceito, a palavra, os conceitos em si, ele tem uma etimologia do ponto de vista da sua origem, né? Latino, grego, enfim, as mais diferentes etimologias, mas ela tem também uma epistemologia, né? E nesse contexto epistemológico, ela tem uma concepção, uma visão, uma orientação conforme o caminho que você está adotando. Então, né? De repente, engendrar é colocar dentro de alguma coisa e ponto, acabou, né? Mas engendrar é também um movimento mais amplo, mais orgânico, né? De dizer que uma determinada política, por exemplo, ela fomenta um conjunto orgânico, né? Vivo, vital, importante de políticas, e aí vai dando um pouco esse sentido mais ampliado, né? Então, tem várias formas de você entender o conceito, mas, ok, tá legal, é isso aí. Que é curioso, é curiosa essa pergunta, porque a palavra gênero, que vai ser, que vai derivar em engendrar, né, ela realmente ela é polifônica e polissênica, ela tem essa... E ela gera muita curiosidade, porque tanto os conservadores não admitem o uso da palavra gênero, mesmo quando o gênero é usado, o gênero da literatura, né? Isso foi em 2014, no PNS, foi criticado o uso do termo gênero, e não era nem uma discussão de gênero, quanto essa do engendrar, né? Tem sido bem... Porque também a meninada quer entender um pouquinho de gênero, e aí ela percebe que tem gênero até nessa coisa do produzir, né? Acho que é produzir, é construir, né? Alinhavar, né? Então, por isso que você tem etimologicamente, epistemologicamente e politicamente o sentido do termo, né? Inclusive tem a própria ideia da literatura, né, que vai ajudando você a formatar esses neologismos, às vezes, que vão aparecendo, justamente porque você tem várias nuances possíveis de compreensão, né? Eu acho que é por aí. E por falar em linguagem, nossa, esse texto é muito bem escrito, né? Muito bonito mesmo, assim, um texto que é acadêmico sem ser academicista, né? Assim, com uma linguagem que é muito própria da professora Ligiane mesmo, né? Cirandeira, né, professora? É que você vai percebendo, né? Você vai lendo e você vai vendo a Ligiane falando, né? Você vai percebendo ela desenvolvendo o raciocínio do ponto de vista da fala na própria estruturação do texto, né?
Acho que isso é uma questão interessantíssima, porque você vai dando vida, né? Não apenas do ponto de vista que se apropria conceitualmente, mas da vida no sentido que aquilo tem um significado orgânico, né? Vivo, né? Em relação à sua própria dinâmica de trabalho e assim por diante. Então vai ficando muito latente essa questão. E fazendo coisas assim incríveis com conceitos complexos, como essa quando você traz o Gramsci, né? Você vai falar da produção do consenso, da tentativa, né? Não sem resistência, isso é também lá bem colocado, da produção do consenso, quando você diz que não de forma draconiana, né? Isso vai acontecendo não de forma autoritária, né? Mas de uma forma gramsciana, ou seja, né, da construção de um consenso. E a gente vê isso, a gente vê os professores e as professoras e alunos, e pais de alunos, mães de alunos, reproduzindo esses discursos, né, esses atravessamentos também ideológicos que você menciona no texto, vocês mencionam, como, nossa, que maravilha. Eu lembro da minha avó, assim, uma pessoa pouco letrada, que quando tinha esses anúncios do governo de São Paulo, né, do currículo do governo de São Paulo, falando, olha, vai ter mais disciplina técnica. E ela falou, nossa, olha que ótimo, né, olha que maravilha, eles vão sair sabendo um ofício, né, e isso vai garantir o futuro daquela criança, daquele jovem. Como lidar com isso, né? Com a produção de um consenso que não se dá apenas nesse movimento, né? Se dá em outros, vem junto com outros pacotes, né? Como lidar com isso quando os professores assumem esse discurso, os pais, as famílias, quando as crianças também assumem esse discurso, né? E a produção do consenso, ela se faz desde a educação infantil. Né? Na minha disciplina de verão, eu tive um aluno da geografia, e, nossa, trocamos muitas ideias, né? Um menino muito estudioso, e ele falou das pesquisas ali do curso de geografia sobre a formação do consenso a respeito ao agronegócio, por meio do agrinho, do convencimento, né? E passa pelos afetos das pessoas. As nossas decisões, elas não são sempre mobilizadas pela racionalidade. Eu acho, assim, primeiro, parabéns pelo texto, né, Ligiane? Eu sou entusiasta, né, das discussões sobre a formação do professor. E assim, aqui é importante a gente também, quem está começando, né, é importante a gente ir começando a perceber algumas questões que são bem interessantes, né? Porque, veja, a produção que a professora Ligiana e o professor Mário estão fazendo, ela tem um aporte teórico-metodológico. Tá? Então, por exemplo, quando você fala que o professor deve ser um ator, dependendo do aporte teórico que você está falando, o ator significa uma coisa. Dependendo do aporte, significa outra coisa. Isso é importante a gente perceber. A gente não usa os conceitos como se eles fossem conceitos... Assim, é bonito, então eu coloquei na minha frase, né? Vai falar uma coisa, como deve ser o professor, tá? Então eu vou falar, a pessoa deve ser ator, deve ser criativo. E eu não estou entendendo o que significa esse ser criativo e ser ator. Tá? Então, veja, todos esses conceitos, eles têm se você tem uma produção que ela tem uma fidelidade do ponto de vista teórico-metodológico, ele tem um significado, ele tem um sentido, né? Ele tem uma representação. Ele não está solto. E aí, o cuidado que a Ligiane e o Mário têm de posicionar, por exemplo, né, a BNCC como uma produção dentro de uma concepção de organização das relações de infraestrutura e estrutura social, né? A partir de uma ideia de crise do próprio modelo de sociabilidade capitalista que nós produzimos ao longo dos últimos anos, e que, portanto, não está ali proposto uma negação de elementos que são estruturais da vida do professor. Né? Não, está
posto essa questão. Mas agora ela tem um sentido específico, ela tem um significado a partir deste aporte, dessa vinculação teórica. E isso eu achei muito interessante, e eu achei que é uma questão que nós temos como necessidade premente de cada vez mais aprimorar isso, né? De você ter a vigilância epistemológica sobre o conceito que você usa. Vamos usar um termo bourdieusiano aqui, né? Vigilância epistemológica. Você ser vigilante, ter cuidado, se indagar sempre sobre o conceito que você está utilizando. O que esse conceito significa aqui nesse aporte teórico que eu estou movimentando? E aí você vai conferindo fidelidade para essa compreensão, né? E, por exemplo, um professor autor, um professor, né, protagonista da história, numa concepção gramsciana, de perspectiva, portanto, de perspectiva crítica da compreensão do papel do professor, ele tem um significado muito marcante, né? Um significado muito característico, muito próprio, e que você não pode confundir achando que você tem que ir lá na escola e ficar fazendo gracinha o dia inteiro para as crianças, né? O ator, o protagonista da história é aquele professor que, de fato, estabelece uma relação, né, de aproximação, de vinculação, de representação de cultura, né, da cultura sistematizada, que produz um sentido, um valor, um conceito ético, né, ético enquanto valor social, percebe? E que produz uma ideologia também, né, uma ideologia aqui enquanto valor, né, uma concepção axiológica sobre a realidade, sobre a sociedade que nós vivemos. Então, veja, esse é o papel do professor. Então, eu acho que o texto ele tem cuidados, né, muito marcantes, muito marcados do ponto de vista teórico-metodológico. Isso é muito bom, né? Até para a gente que tá lendo, né, poder dizer assim, olha que interessante, né, como que o professor primeiro fundamenta isso, depois ele fundamenta aquilo, para que aí, então, o conceito e os termos utilizados tenha toda uma fundamentação, tenha todo um lastro, né, do ponto de vista teórico, metodológico. Então, eu acho muito interessante, né, e é exatamente o exercício que a gente tem tentado propor, né, se propor a fazer, do ponto de vista de compreensão do que seja o professor, a formação do professor, as políticas educacionais, né? Não seja apenas um amontoado de palavras bonitas, né? Consegui juntar um monte de palavras bonitas, pronto, né? Então ficou legal a minha ideia. Não, essas palavras bonitas têm um lastro do ponto de vista teórico-metodológico. E isso o texto da Ligiane fica muito claro, Ligiane, né? Eu acho muito bacana a forma como vocês foram produzindo e construindo esse olhar, tá? E também, aproveitando, eu acho que é interessante esse movimento, né, que vocês estão fazendo no texto, de compreender que a ideologia, ou as ideologias, ou as intencionalidades ideológicas, né, desejada para o professor a partir de políticas como a BNCC, elas não são ideologias desprovidas de uma certa intelectualidade, de uma certa leitura da realidade, e assim por diante, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Não é que se queira acabar com o professor, mas se queira um professor disciplinado para uma certa ideia, para um certo conjunto de valores, né? Que não são mais aqueles valores que a gente vem, né, historicamente trabalhando em relação à formação do professor. Então, veja, a ideologia aqui, e a ideologia em Gramsci, ela espelha uma capacidade de leitura da realidade, portanto, ela é cultura, né? Ideologia enquanto cultura. Ideologia enquanto cultura do sentido de leitura de mundo, visão de mundo, concepção de mundo, entende? Então, veja, a ideologia não é uma coisa que você usa um conjunto de palavras para dizer uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Não é. Em Gramsci não é isso. Em Gramsci, a ideologia é a sua capacidade de leitura de mundo, portanto, de um desenvolvimento de uma certa cultura. E aqui é interessante perceber que, do ponto de vista da intelectualidade orgânica, que se deseja para a formação do professor a partir da BNCC, esta ideologia, enquanto leitura de mundo, tem muito mais força e poder do que a nossa leitura de mundo, a nossa ideologia. Por quê? Porque ela tem, inclusive Gramsci trabalha isso quando analisa a questão do papel do catolicismo na Itália, né? Ela tem poder de afetação do senso comum, de modo geral. Não para promover, para produzir uma promoção intelectual do conjunto do senso comum, não, mas para permanecer as pessoas no senso comum. Então, ela trabalha com uma leitura de mundo absolutamente imediatista, né, que mantém as pessoas naquela leitura um tanto rasa.
e que dificulta, inclusive, que elas possam fazer um movimento intelectual de produção de uma outra interpretação sobre a realidade. Então, veja, ela, de fato, ela não é nada ingênua, né? Mas ela é profundamente muito bem articulada, né? E ela vai ao encontro de relações bastante imediatas do ponto de vista do senso comum. Então, não dá para confundir, aí vocês foram muito felizes, eu acho, no texto, não dá para confundir aqui ideologia como se fosse uma coisa abstrata, né? Um conceito, alguma coisa parecida. Não, a ideologia aqui ela tem a ver com a capacidade que esses intelectuais orgânicos, né, da sociedade capitalista têm de estabelecer uma leitura de mundo, né, ou essas intenções do que seja o professor a partir de uma séria leitura de mundo consensuada. Né? E aí ela se reproduz e vai produzindo. E a Mariana falava, né? Os pais vão concordando, vão aceitar, porque ela vai justamente ao encontro dessa expressão mais imediata, né? Que as pessoas têm em relação à realidade. Então, ideologia aqui enquanto leitura da realidade, leitura de mundo, né? Eu achei bastante interessante. Mas desculpa, estou falando demais, Legiane. Vamos abrir a palavra para outras pessoas que queiram falar. Boa tarde. Eu gostaria de parabenizá-la, professora. O seu texto é maravilhoso. Ele traz uma discussão que vem das reformas lá, traz tecnicismos, reforma a partir de 1980, fala da BNCC, e realmente, quando você começa a falar do educador, essa figura do educador, que na BNCC ele seria um executor, né? Assim, a BNCC traz um educador, não alguém que discute currículo. Ele vai executar o currículo, mas ele não vai trazer um currículo que discute com o aluno, com a sociedade. Então, é um texto bem rico, bem nas entrelinhas, como a professora Mariana falou, nas entrelinhas ele vai sendo bem pausado, bem construído, frase por frase, assim, um texto muito bom. Parabéns. Obrigada, Lidiane. Essa é a ideia mesmo do professor, se ele não, durante o seu processo de formação inicial, depois continuado, porque a gente também tem uma proposta de BNC para a formação continuada, desarticulada da formação inicial, nas nossas diretrizes de 2015, elas estão articuladas. Me corrija, Paulo, se eu estiver errado. Formação inicial e continuada no mesmo documento, né? E com essas reformas atuais, elas se separam. E uma das estratégias da BNCC, inclusive, enquanto diretriz curricular, que depois vai desdobrar na diretriz para a formação do professor, com a resolução 2 de 2019, com a BNC Formação, é justamente você estabelecer uma ruptura entre o que é a formação inicial e o que é a formação continuada. Então, a formação inicial passa a receber um disciplinamento no âmbito dos projetos pedagógicos dos cursos das universidades de educação superior que ofertam curso de licenciatura, e a formação continuada passa a ser treinamento a partir do agenciamento privado, por meio de organizações, assim por diante. Então, ela desmembra. E lá em 2015, justamente o esforço foi de produzir uma resolução que justamente fizesse a articulação entre a formação inicial e formação continuada. Sim, e aí é um executor, né? Você forma um executor do currículo, do material didático, porque é aquilo que a pessoa aprendeu a fazer. E ela aprendeu também que aquilo a define enquanto profissional. O que é ser professor? É colocar em prática as aprendizagens. Isso que o texto tenta problematizar. Ser professor é isso mesmo? Até depois que eu escrevi o texto, cheguei na turma de ingressantes, né, e falei assim, mas vocês querem dar aula ou vocês querem ser professoras? Aí a turma se dividiu, né? Então eu já comecei a colocar, a indagar. E aí, Anne, você leva o debate lá para a turma do terceiro semestre também, tá bom? Você vai criando discórdias, né? A maioria boas discórdias. A maioria no início falava que nem pensava primordialmente assim em fazer pedagogia. Eu mesmo, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu falava que a última coisa que eu queria ser era professor, porque sofre muito, né? A gente sofre muito. Porque, ou coisa complexa,
Eu nem sou ainda, mas eu já sofro com a complexidade. Camila? Mas que bom, Anne, se você está compreendendo a docência como algo complexo. Porque você aprender a fazer algo é uma atividade muito técnica. Você pode ter dificuldade no começo, mas é como, por exemplo, dirigir um carro. Você insiste até você adquirir a competência. E você já está compreendendo que ser docente vai além disso. É complexo mesmo, porque é multidimensional. Você precisa desenvolver em si várias dimensões, humana, técnica, essas que eu pontuei aí na minha fala, né? E no próprio texto. Acho que a Camila quer falar, né, Paulo? Estão me ouvindo? Ok. Só para, primeiro, parabenizar o texto, né? E falar para Mariana que não é só a avó dela. Eu, quando não tinha conhecimento e não participava do GFORP, né? Eu entendi a BNCC totalmente diferente do que eu enxergo ela hoje, né? Eu achava, nossa, muito bom padronizar o estudo, né? Todo mundo vai ver a mesma coisa nas escolas, tudo muito lindo, né? E bem diferente, né? A realidade quando a gente vai analisando e estudando mais profundamente, né? E falar, eu já até comentei com o Paulo uma vez, que eu percebo essa linguagem do marketing muito na escola hoje. Eu não imaginava que eu ia escutar, que nem na minha escola, eles chamam os alunos de clientes. Hoje a gente tem uma clientela diferente, eles falam assim nas reuniões. Eu acho assustador isso, é um aluno? É um cliente? Então, uma linguagem muito empresarial dentro da escola, né? Era só isso que eu queria falar. E na gestão, principalmente, essa linguagem empresarial toma conta da gestão e vai se ramificando. O Luiz que eu diga, né, Luiz? Eu ia falar um pouquinho agora, bem pouquinho. Parabenizar a professora Ligiane, né, pelo texto, como já foi colocado aí, né? Você traz uma visão bastante crítica, né, das reformas que vêm sendo implementadas na educação básica, né? Desde os anos 90, né? Na verdade, desde a Constituição Federal, mas vamos dizer que elas se aprofundaram mais dos anos 90 para cá, né? Os últimos 30 anos, né? Com a introdução dos PCNs, as diretrizes curriculares nacionais, a própria LDB, né? E a Base Nacional Comum Curricular. E, como não bastasse a Base Nacional Comum Curricular para o trabalho com os estudantes, a BNC Formação Inicial de Professores. E, além disso, a BNC Gestão, né? Que a gente percebe bastante, assim, a formação o trabalho com a formação do gestor para ele ser o replicador, porque usa-se muito esse termo aqui nas nosso trabalho, né, em São Paulo. O gestor, ele é o replicador da formação que ele recebe para o professor, para este implementar as bases, né, e as competências da BNCC com os estudantes na sala de aula. Então, você traz uma fala bastante crítica, bastante, assim, numa ordem bem alinhada mesmo, né, com o que vem acontecendo das reformas nos últimos anos, e eu gostei bastante. Me chamou muita atenção que a pandemia, por exemplo, ela exigiu, na verdade, né, que o ensino fosse remoto. E isso parece-me que fortaleceu as tecnologias de informação e comunicação. E parece que o Estado, as empresas, viram um lucro nisso, viram uma oportunidade nisso, de intensificar esse trabalho com o uso das tecnologias, das mídias digitais, né, os meios de comunicação, do professor com o estudante. Então, parece-me que a gente, assim, lendo vários textos, né, que eu estou lendo ainda bastante textos, bastante artigos, né, e a própria BNC Formação Inicial de Professores e a BNC Gestão traz essas competências também, né, a gente percebe que isso se fortaleceu muito nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, o período pós-pandemia, né, o uso das tecnologias digitais, né, se fortaleceu bastante com o trabalho com o gestor, principalmente, e este replicando com seus professores para que isso fosse implementado na sala de aula com os estudantes. Então, foi uma maneira, parece-me que, infelizmente, eles se valeram de uma tragédia mundial para fortalecer
os seus posicionamentos e o trabalho de minimizar a atuação do professor enquanto aquele ensinador mesmo, né? Aquele professor que ensina, levando em consideração os processos históricos, sociológicos, filosóficos, para o aluno realmente aprender e ser um ser capaz de fazer os seus próprios enfrentamentos, né? Deixando isso de lado, né? E na página 4, você traz a BNC Formação, né? Você fala sobre a BNC Formação e a BNC Gestão, né? E a gente pode observar que na BNC Gestão, por exemplo, nós temos lá um quadro com 10 competências gerais, depois nós temos cada quadro por dimensão, né, com várias competências, e no final ainda nós temos um quadro com as atribuições específicas do gestor. Então, o gestor hoje, a BNC Gestão não foi homologada ainda, pelo que eu sei, né, professor Paulo? Eu pesquisei, não achei nenhuma homologação dela. Ela é de 2021, né? Mas ela está em processo de homologação, né? Então, você percebe que o gestor está sendo, assim, hoje o alvo principal e importante, dizer assim, para implementar as competências da Base Nacional Comum Curricular na escola, no chão da escola. Você traz muito bem essa linha, eu gostei bastante, dialoga bastante com o meu trabalho, com a minha pesquisa, e está contribuindo, viu? Meus parabéns, tá? Eu só queria te dar os parabéns por essa contribuição tão bacana para a sociedade, para os leitores, né? E para o trabalho da gente, que a gente está pesquisando, está lendo ainda, tá? Obrigado, viu? Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Você pesquisa o quê? Eu pesquiso a implementação da Base Nacional Comum Curricular sobre as atribuições do gestor escolar. Eu sou diretor de escola aqui na Rede Estadual de São Paulo. Então, por isso que o teu olhar ficou assim bem focado na discussão sobre gestão. Isso, O gestor hoje tem sido foco. E é curioso que na proposta que se faz para a mudança do currículo da pedagogia, a gestão sai, ela é retirada da formação do pedagogo. Se implementada a BNC Formação, essa pedagoga, vou falar no feminino porque nós somos majoritariamente mulheres mesmo, essa pedagoga precisa fazer um curso, uma especialização em gestão à parte, ou a própria instituição precisaria oferecer um 5º ano dentro dessa graduação. Eu penso que isso também expressa um interesse de amoldar a gestão a essa visão empresarial. Ela é tratada assim, de forma bem específica, num momento particular, já não tão articulado com toda a discussão feita no contexto do curso, e a partir de um referencial de princípios bem delimitados, né, alinhados à BNC Formação, à BNCC, né, essa lógica toda empresarial, mercadológica. Exato. E junto a isso, toda a desmobilização sobre a qual nós falávamos antes da reunião, essa ideia de formar esse indivíduo competitivo. A Mari falou no começo da nossa conversa que quanto mais sozinhos ficamos, mais desmobilizados nós nos tornamos. E há um movimento para que isso aconteça. Desde a formação do bebê, as brincadeiras que incitam o individualismo, a competição, entre os professores, essa ideia de presentear, premiar o professor do ano, por exemplo. Para que isso, né? E, para concluir aqui as minhas considerações sobre o que você pontuou, Luiz, você falou das novas tecnologias. Há um momento no texto em que a gente discute, a sociedade muda, obviamente que muda. A pandemia deixou marcas, a sociedade e as pessoas mudaram, é óbvio. E o uso das tecnologias também mudou. O problema é que, no modelo de sociedade que vivemos, todas essas mudanças, elas são pensadas a partir do interesse de um determinado grupo, não dos interesses do povo, não dos interesses dos educadores, né, de quem vai pensar a escola nessa perspectiva mais humanizadora. Então, a gente tem, por exemplo, na educação à distância mesmo, enquanto modalidade,
assim, um impeditivo para uma situação como essa. Uma aula pelo Google Meet. Com as limitações que tem, possibilita uma interação. Ela é mais pedagógica, ela é mais formativa do que você sozinho na sua casa, sem poder dialogar com o seu professor, assistir a um vídeo, né, isoladamente. Mas, segundo aqueles que pensam a educação à distância, não é permitido atividade síncrona, salvo raras exceções. Teria que ser assim? Será que o uso das tecnologias realmente teria que praticamente excluir do processo de ensino-aprendizagem a figura do professor? É claro que não. O professor, se a gente está pensando numa educação realmente formativa, o professor sempre vai assumir um papel de extrema relevância. Mas essas coisas acabam se tornando um filão. Existem discussões aí muito profundas sobre venda de produtos e materiais didáticos, né, interesses. A gente nem chega a ter conhecimento de todos os interesses que estão implícitos aí nesse jogo que envolve o empresariado da educação, não só no setor privado, né, mas a sua presença também dentro das instituições públicas de ensino. Não que a tecnologia, professora, não seja importante e não seja um fator que contribua, né, para a gente trabalhar e realmente realizar na prática o processo de ensino e aprendizagem, não só aprendizagem. A senhora falou lá atrás que usa-se muito só o termo aprendizagem, tiram muito o termo ensino. Só acontece o processo de aprendizagem se houver um ensino, e para haver um ensino precisa da figura do professor, concordo contigo, né? E esse fato, só que assim, parece-me que eles colocaram como prioridade, parece que o Estado, as instituições que estão aparelhadas ao Estado, estão colocando as tecnologias e todos os recursos digitais como fundamentais, como prioridades, né? Parece que a figura do professor fica só para manusear e para facilitar a interação do aluno com essas tecnologias. E aí isso remete àquilo que você traz no texto, que é o quê? Um indivíduo que não está formando um indivíduo crítico, né? Não está formando um cidadão crítico, com uma formação integral, com conhecimentos acumulados historicamente. E sim aquele indivíduo preparado realmente para atender as demandas de um mercado emergente e atual, né? O que se faz com a terceira série do ensino médio, por exemplo, que não tem nenhuma aula de arte, que não tem nenhuma aula de biologia, que não tem nenhuma aula de sociologia, que não tem nenhuma aula de química, não é verdade? Então, esse esvaziamento já vai também correndo para a formação geral básica, né? Essa modificação. Aí entra no lugar o quê? Tecnologia e robótica, orientação de estudo, né? Então, o Estado vai aparelhando, né, esse trabalho com os interesses das empresas privadas para realmente estabelecer aí as premissas da BNCC mesmo. Você traz bacana isso mesmo. Obrigado pela sua contribuição, viu? Eu gostei muito do seu texto. Obrigada. Um exemplo, aí eu abro um diálogo com a Mari, inclusive. Eu estou trabalhando com a disciplina Pressupostos Teóricos e Práticos do Ensino de História para a Educação da Infância. Acho que é o 3º ano que eu assumi essa disciplina. E são alunos do 7º semestre, então são formandos. E às vezes eles chegam querendo práticas, porque é uma disciplina teórico-prática. A gente trabalha teoria, prática e a extensão agora, curricularizada. Eles querem o como fazer. E aí eu falo para eles que não é o mais importante. Porque eles precisam entender o porquê, o sentido da história. Para quê? Por que a criança precisa aprender a história? E mesmo no estudante que está se formando, a gente ainda precisa muitas vezes desconstruir. Eu acho que o Paulo deve sentir isso também. Aquela ideia de que uma boa aula é uma aula que é feita, desenvolvida, planejada a partir do uso de muitos recursos, com uma metodologia considerada inovadora. Então, eu tento trabalhar no sentido de problematizar isso.
O que seria ser um professor crítico? Porque ainda existe um senso comum que paira no ar de que o professor que trabalha criticamente é aquele professor que inova em suas aulas. E o princípio, ou seja, as grandes concepções, a resposta que o aluno precisa construir às grandes questões a respeito da sociedade. O que é a sociedade? Que sociedade é essa em que eu vivo? O que é o ser humano? O que é a educação? O que é ser docente? Para ele pensar no processo de ensino e aprendizagem, essas coisas vão ficando cada vez mais em segundo plano. E aí, nessa disciplina, eu fico sempre cutucando, olha, vocês vão se formar, então, até o dia da colação de grau, tem que ter uma resposta mais ou menos elaborada para essas questões, né? Não há uma única, mas você precisa ter uma certa clareza, para não chegar depois lá à escola reproduzindo que magistério é amor, o que é ser professora? Ser professora é se doar, missão de vida. Aqui foi pregado muitos anos que o magistério era um sacerdócio. Eu falei assim, ó, eu não sou padre, nem bispo e nem pastor. Eu sou profissional da educação. Então, eu tenho que trabalhar para desenvolver pessoas críticas, autônomas, pessoas que conseguem fazer seus enfrentamentos diante dos problemas sociais, que lutem pelos seus direitos, que reivindiquem, que cobram, né? Então, eu não sou um sacerdote. O sacerdote está para levar o caminho, a pessoa, né, o caminho da natureza material e espiritual para o bom lugar, mas eu não. Eu estou aqui para formar pessoas. Eu falo isso direto na escola, né? A gente sempre tem reunião, a TPC, a TPCG, muitas reuniões, fala, nós não somos sacerdotes, nós somos profissionais da educação. E a gente tem que prezar por uma educação realmente de qualidade. Qualidade do quê? Que forme esse indivíduo, esse estudante, com a qualidade que nós queremos, que ele conheça de história, que ele conheça de sociologia, de filosofia, que ele saiba como tudo isso foi, né, construído ao longo, né, da nossa história, as nossas conquistas, igual a professora colocou aí. Nunca viu a Mariana, né? Ela fez uma colocação, acho que para o Marcos, né? Que não viu nenhuma conquista se não fosse por greve, né? Aqui, mesma coisa, né? Eu falo muito, já cheguei a fazer 90 dias de greve, né? Lá na década de 90, a gente fez muita greve. Porque parece-me que a gente só consegue as coisas lutando, reivindicando, cobrando. E é esse tipo de cidadão que a gente quer formar, né? Não aquele cidadão passivo, né? Que é apenas receptor e está sendo apenas treinado para executar uma tarefa na sociedade para acumular o capital de alguém. Não é esse tipo de indivíduo. Então, eu falo sempre na escola, nós não somos sacerdotes, nós somos profissionais da educação. Eu estou mudando meu discurso. Tem gente que não está gostando. Quando não está gostando, então sai da minha reunião, vai para outra reunião. Aqui fica quem quiser. É por aí que tem que ser, né, gente? Né, Paulo? Acho que eu estou certo, né? Não, eu tô impressionado também com o seu próprio desenvolvimento, né? Porque os primeiros encontros que nós tivemos, nós conversávamos sobre o gestor como líder, né? Na linguagem assim mais mercadológica. Eu vejo o salto que você deu com a sua pesquisa, né? Sua pesquisa te ajudou você também a olhar de maneira diferente. É isso, né? Isso é a formação, de fato, né? Que a pesquisa pode possibilitar. Não, muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo. A Anne quer falar? Pode falar, Anne. Eu não sei se foi numa das nossas reuniões ou se foi em alguma reunião com a minha sala, mas eu cheguei a reclamar sobre o fato que a minha geração não protesta mais, né? E aí vocês, inclusive, me esclareceram o motivo disso, que é justamente porque a minha geração é a geração de 2000, que pegou justamente a educação para individualizar o ser humano, né? Para cada um competir um contra o outro e não ver como um grupo social, e sim como um competindo contra o outro. E aí eu falei até do caso daqui de Ilha Solteira ter tido que... A gente tentou fazer um protesto por conta da questão do transporte, que teve problemas com o governo e tal. E aí a gente não conseguiu juntar 50 pessoas na frente da prefeitura. Um negócio que era sério, várias pessoas, inclusive, perderam os empregos, e a gente não conseguiu mobilizar nem 50 pessoas de um negócio que diz respeito à vida de todo mundo, né? Mas por quê? Justamente por conta de tudo que vem se pregando e ensinando na educação desde o do início do século, milênio? Não sei, enfim, desde o início de 2000.
das últimas décadas. É porque a função do professor como sacerdote deu certo. Ele produziu um discípulo disciplinado, obediente, passivo, né? Veja, e isso é um fator, isso é o que nós chamamos, o que a Lígia está falando aqui, da ideologia, né? Ou seja, é um tipo de narrativa de discurso que ele afeta um conjunto de valores. Quando você põe para a sociedade, para os pais, que o professor é um sacerdote, qual é a leitura de mundo que você põe para o pai? E tu acha que o pai não vai concordar com isso? Que está vinculado a uma ideia de leitura religiosa sobre a realidade? Entendeu? Assim, você vai produzindo uma certa visão de mundo e você articula justamente essas questões. Qual que é o produto disso? É o produto da formação de um conjunto de alunos, né? Educação, que está alinhada muito mais à questão do indivíduo, da individualidade, e vai produzindo esse tipo de efeito. É isso mesmo. É isso aí. Lige, muito bem. Eu acho que vamos agradecendo e pedir para você interromper a gravação, que depois nós vamos disponibilizar esse nosso bate-papo lá no YouTube, né? Do GFORP, tá bom? Pode interromper a gravação. Já vamos agradecendo, parabenizando e agradecendo pela sua compartilha com a gente aqui do esforço intelectual, né? Isso é um trabalho, gente. Produzir intelectualmente é um trabalho. Quem está pesquisando aí, quem está, sabe muito bem, né, o trabalho que dá para se produzir intelectualmente. E especialmente quando a gente não está produzindo opinião, texto de opinião. Texto de opinião é fácil. Você quer escrever sobre um assunto, escreve lá. Bora, dá a sua opinião sobre o assunto. Outra coisa é escrever a partir de pesquisa, a partir de aporte